Casual. Oferecimento Iguatemi Campinas. Tudo em moda, cultura, gastronomia, entretenimento e tecnologia. Colégio Oficina. A educação do seu filho em primeiro lugar. Galeria Shopping. O shopping que inspira a moda. Olá! Você sabia que os resíduos sólidos da construção civil na região metropolitana de Campinas hoje têm um destino certo para reciclagem? Sabia? Isso é importantíssimo. Deixa de ficar exposto ao ar livre, ser jogado em qualquer lugar indevidamente, inconscientemente, inconsequentemente, e de repente ela pode ser reciclada, ele pode ser reciclado, esse lixo, e volta para o mercado. É para falar sobre este assunto interessantíssimo que eu convidei Rafael de Falco Cociello, que é o diretor da empresa Esserello Ambiental aqui em Valinhos. Prazer enorme ter aqui conosco. O prazer é todo meu, amigo. Tão jovem e já dentro de um trabalho social muito importante, porque isso é trabalho social, Sem dúvida, muito. É um grande desafio, agradeço o teu convite. É um grande desafio fazer parte de uma empresa que tem um envolvimento muito forte na parte ambiental e na parte social. A Esserello Ambiental, ela vem de um projeto de 3 anos concebido. Ela, fundamentalmente, então, ela recebe as caçambas, os resíduos da construção civil, já que ela pode atender toda a cidade de Valinhos, Vinhedo e parte de Campinas. Essa é a nossa proposta, é fazer uma gestão eficiente, uma gestão séria, que não tenha pontos como, por exemplo, a própria URM, que é a usina de reciclagem de materiais aqui de Campinas, acaba tendo uma gestão um pouco deficitária. Lenta, digamos. Lenta. E isso acaba envolvendo em passivos ambientais, ou seja, existem pontos de monitoramento da CETESB porque deixou de ser uma usina de reciclagem e passou a ser um aterro sanitário. É essa a diferença que eu queria saber. Qual é a diferença da usina e do aterro? Isso. O aterro, fundamentalmente, ele recebe o material e dispõe de forma que... Debaixo da terra. Debaixo da terra e em várias camadas para que ao longo dos anos esse material seja decomposto. Isso fundamentalmente é utilizado para o lixo ou para o resíduo domiciliar urbano, que é diferente do resíduo sólido da construção civil. Hoje, Amir, uma pessoa, eu, você, nós produzimos 1 quilo de entulho por dia, por pessoa. E mais... Em média. Em média, na nossa região, basicamente com IDH alto, com índice de desenvolvimento humano alto. E mais 1 quilo de lixo domiciliar urbano. Então, 50% de tudo que você dispõe é ou lixo domiciliar ou resíduo. 50% lixo, 50% resíduo. Então, o que fazer com esse 1 quilo por dia por pessoa? Essa é a proposta da Esserello. Agora, o cidadão, digamos, a família, ela não produz o resíduo de construção civil, o resíduo sólido. Ela produz o domiciliar, né? Ela acaba produzindo, Almir, no momento em que ela faz uma reforma na casa dela, uma pequena construção. Vez por outra. Isso. Não no dia a dia. Não no dia a dia. Essa conta, como é que a gente faz? Anual, a gente pega o quanto que foi produzido de entulho, divide pelo número de dia, 365, e divide pelo número de pessoas, o que dá em média de 1 quilo por pessoa por dia. Certo. É muita coisa. Agora, porque o resíduo urbano domiciliar, ele, inclusive, através desses aterros, ele tem consequências nefastas, produção de gases, e aí causa problemas seríssimos à saúde e tudo mais. Estou errado? É isso mesmo, está corretíssimo. E o que acontece é que há vamos dizer assim, um erro, um equívoco no conceito entre entulho. Há uma certa desorientação do que é entulho e do que é lixo. Então, o que a gente precisa quebrar é esse estigma de que uma caçamba ela é um lixo coletivo.
ela não é lixo coletivo, Almir. Uma caçamba, ela Na porta da casa do cidadão. Perfeito, isso. Seja em construção, seja em reforma, é isso? Isso. Tá. Uma caçamba, ela é única e exclusivamente utilizada para o resíduo da construção civil. Então, é de certa forma comum que joguem lixo lá dentro. Joguem lixo doméstico, que joguem marmita, sofá, poda de árvore, até mesmo animais mortos. Mas isso é tão normal, porque aqui eles colocam sofás, cadeiras e tudo isso na beira dos córregos, dos pequenos rios, nas avenidas. Exatamente. Em muitas avenidas da cidade, na periferia. Exatamente. Você passa de carro, você vê. Estou certo ou Está errado, corretíssimo. Rafael? Isso é um grande Mas erro. isso é uma deseducação do povo. Isso, exatamente. Mas não cabe ao poder público reeducar o povo com uma bela campanha? Cabe ao poder público reeducar, só que, Almir, a cultura do brasileiro é uma cultura que primeiro sente essa reeducação pelo bolso, é do nosso entendimento. Isso. Então, o poder público ele precisa regulamentar isso e essa é a proposta da Cerelo. E que nenhuma cidade seja prejudicada, porque aquela cidade que não se envolver no rastreamento da caçamba, ela pode sofrer graves penalidades ambientais. Rafael, o que é que tem a ver o poder público com o resíduo sólido do cidadão? Amir, é extremamente importante essa pergunta porque o resíduo da construção civil ele é de responsabilidade do gerador, ou seja, aquela pessoa que ligou para o transportador solicitando uma caçamba, ele tem responsabilidade sobre aquela caçamba. Então ele tem que ter todo o cuidado para que nenhum outro material faça parte daquela caçamba. É difícil? É difícil. Porém, o poder público, de certa forma, precisa fiscalizar isso e mais, saber para onde que essa caçamba está indo. Exato, porque daí eu quero saber se que eu tive informação de que os resíduos que vão para os aterros sanitários, eles são, os resíduos sólidos da construção civil acabam se misturando e ocupando o lugar desses aterros sanitários, é verdade? Exatamente. Então, mas aí eu pergunto, o que é que a prefeitura tem a ver que você deixe ou que ele mesmo jogue este lixo orgânico dentro da caçamba? Isso. Uma vez rastreada essa caçamba, ou seja, isso é um software que está disponível, nós temos inúmeras prefeituras utilizando esse software e que o transportador ele entra com o login e com a senha, ele cadastra o CPF do gerador, aonde aquela caçamba vai estar e aonde ela vai ser destinada. Então pode perseguir, digamos, o trajeto. Exatamente. O caminho. O que acontece com isso, Almir? Esse resíduo deixa de ser jogado em praças públicas, a prefeitura então deixa de gastar com a limpeza pública, que é da ordem mais ou menos de R$1 por dia por pessoa. Se Valinhos tem 120 mil habitantes, é 120 mil reais que ela gasta por mês, desculpa, é R$1 por habitante por mês, tá? Esse gasto. E aí ela deixa de ir para o aterro. No aterro, então, o que acontece? Se 50% é lixo, 50% é entulho, a vida do aterro duplica. Isso é fundamental. Então, se o aterro tem mais 4 anos de vida, ele passa a ter 8. Essa gestão do entulho e do resíduo domiciliar urbano, ela é fundamental para o poder público. Agora, a minha pergunta, existem usinas paralelas, similares aqui na região, que já fazem esse trabalho? Existem. A Unidade Recicladora de Materiais em Campinas é uma delas. Que é a que presta serviço para a Prefeitura? Para a Prefeitura de Campinas. Tá, mas se ela presta serviço, significa que eles já realizam essa reciclagem. Isso. Tá. Porém, Almir, precisa de uma gestão um pouco mais eficiente. Ou seja, os pontos de monitoramento de formação de gases mostram que deixou de ser uma usina de reciclagem e passou a ser um aterro. É isso que precisa evitar. Aí é que a sua empresa, justamente a Cerelo, ela consegue ter esse domínio dessa logística. Isso. E aí, com isso, a gente recebe as caçambas, faz a triagem, fundamentalmente separa o que é entulho do que é madeira, papel, plástico, papelão. O entulho, existem 2 classes, o entulho cinza e o entulho vermelho. O cinza é bloco, piso, coluna, ele é britado e ele então é macerado e peneirado. Aí forma areia, pedrisco, brita e rachão. Para voltar para a construção civil... Ele volta ao mercado já
separado. Exatamente. Uma maravilha. Como se fosse um mineral. Isso. Porém, num preço muito menor, muito mais acessível. Então, a tua obra fica mais acessível, meu. O impacto ambiental fica menor. E você consegue ainda selo do Green Building. O que é isso? Esse selo te permite, vamos dizer, certificar a tua obra que ela é ambientalmente correta. Hoje há uma tendência das construtoras em irem nesse caminho. Ótimo. Além disso, ainda bem, não? Além disso, uma outra coisa importante é, se você separar na caçamba, no teu canteiro de obra, e não, ao invés de colocar tudo junto, gesso, poda de árvore, madeira, entulho, se você separar corretamente as caçambas, o preço de entrada, ou seja, para destinar esse material, ele é muito menor, porque o grande trabalho é a triagem. É um trabalho, de certa forma, insalubre, é um trabalho difícil. Materiais todos. Exatamente. Então, Almir, nós temos uma consciência de trabalhar com a Secretaria da Educação de Valinhos e Vinhedo e Campinas. Já estão trabalhando. E vamos iniciar o trabalho. Já existe a parceria. Isso, para que essa secretaria, a gente possa capilarizar o conceito da educação ambiental, para que os filhos possam conscientizar os pais de separar, ao invés de contratar uma caçamba, contrate 2 caçambas. Ah, mas é mais caro. Não, mas agora com a usina, a tendência é diminuir o preço. Ótimo. R$300 por caçamba é muito caro. Isso precisa diminuir. Com a usina, a nossa proposta é diminuir e o preço então ser repassado. Almir, a grande dificuldade é entre um transportador que trabalha de forma idônea, respeitando o meio ambiente, respeitando a sociedade, e outro que a gente sabe, muitas vezes, acaba não, uma questão não cultural, trabalhando. Né? É cultural, jeito. mas não tem competitividade. Preciso regulamentar isso para que todos fiquem na mesma linha. Maravilha. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Rafael. Agradeço. Aí, você entendeu? Então, realmente, é consciência ambiental, hein? É consciência ambiental. É você ajudar o planeta que você vive, seus filhos, seus netos, sua família, para que a coisa não se deteriore e chegue ao caos, como já está acontecendo e pode acontecer pior. Muito obrigado por ter vindo, Rafael. Eu que agradeço, meu. É um grande prazer estar aqui com você. Exemplar de trabalho, viu? Muito obrigado. Fico à disposição. Nós entrevistamos hoje Rafael de Falco Cossielo, que é o diretor da Cerela Ambiental, falando sobre o lixo sólido da construção civil em toda a região de Campinas. Nesta temporada, a Liga da Justiça ficará ainda mais forte. Novos heróis, todos conectados. Venha fazer parte da Liga da Oficina. Nosso poder é a inteligência. Inscreva-se. Olá, bem-vindos mais uma vez ao Espaço Gourmet da Bom Tempo. Hoje o meu convidado é o Fernando Consone, arquiteto. Agora, arquiteto na cozinha é normal?
Bastante. Comum? Fiquei sabendo que teve até um campeonato, alguma coisa assim, em Campinas há pouco tempo atrás. Acho que tá virando moda agora. Tá virando o arquiteto tá gostando de cozinhar. Faz tanta cozinha que... Resolveu entrar na Quer cozinha ficar também. dentro da cozinha. Legal, bacana. É a segunda vez que o Fernando frequenta aqui o nosso Espaço Gourmet da Bom Tempo, para o programa Casual. E hoje o que a gente vai fazer? Qual que é o preparo de hoje? Já vi que tem um mignon lindo aqui. Sim, tem um mignon, fazer um medalhão de mignon com purê de inhame e castanha do Pará e uma redução de vinho do Porto com chocolate. Legal. Não tem muito segredo também. É uma receita que tem um toque aí de sofisticação, mas não é nada complicadíssimo para fazer em casa. Na verdade é um clássico, né? O clássico seria o medalhão de mignon com aligot, só que o aligot é feito com purê de batata e 2 tipos de queijo, geralmente sendo um deles gruyère, que é aquele purê de batata bem elástico e tal. E nessa receita aqui eu substituí o purê de batata pelo purê de inhame. Que é uma delícia. Que é uma delícia. O inhame é uma base super neutra, então ele aceita qualquer tipo de combinação. Perfeito. Né? Então por isso que com a castanha do Pará ele fica bem leve e como o vinho do Porto ele tem essa potência, esse gosto de madeira bem forte, né? Então dá uma tirada um pouco do sabor do purê para dar um pouco de equilíbrio e ressaltar o vinho do Porto aí. Fechado. Vamos começar então? Vamos lá? Vamos lá. Primeiro passo, o mignon não está temperado. O mignon ainda não está temperado, ele está porcionado. Você cortou ele nos medalhões? Então, isso. Temperar ele com sal e pimenta. Tá? Tomar cuidado para temperar bem. Pimenta branca do reino, qual é essa? Pimenta do reino. Perfeito. No caso aqui eu estou com a pimenta branca, que na verdade é a mesma pimenta, né? A pimenta do reino, pimenta branca, né? Mas está com pimenta branca aqui porque eu vou usar a pimenta na finalização do purê. Perfeito. Então, para não ficar um purê com um monte de pintinha, né? Então a gente usa... Já desfaz essa pimenta lá Já dentro. desfaz essa pimenta, tá? Como o medalhão é uma peça alta, então a gente tempera ele de todos os lados, tá? Para não correr risco de ficar sem sabor. E o primeiro passo é o quê? A gente vai selar ele? Primeiro nós vamos selar o medalhão. Legal. Que o purê de inhame já está pronto ali, na verdade ele é só inhame. Que não tem muito segredo, né? Não tem muito segredo. A única coisa é que como o propósito foi fazer o purê, eu não cozinhei ele na água, tá? Para ele não ficar muito líquido. Então ele foi cozido no vapor, só com um pouquinho de sal, então ele está bem neutro, não tem nada para não absorver muita água. Fechado. Tá? Então, colocar um pouquinho de azeite, Fiozinho de azeite. Fiozinho de azeite. Selar o nosso mignon. E nós vamos selar o mignon. Então, legal. Mignon começou a selar aqui. Mignon começou a selar. Próximo passo, dá um pouquinho de sabor pro creme de leite. Então, manteiga. Nós vamos colocar um dentinho de alho grosseiramente amassado aqui. Legal. E o creme de leite. Creme de leite fresco, a gente está usando o quê? Uns 250 ml? Mais ou menos. Meia garrafinha. Depende da quantidade do inhame que a gente vai incorporar aí. Isso. Mais um pouquinho aqui. Bom, e aqui ele vai ficar aí até... Vai levantar a fervura. E dar um pouquinho de gosto, porque depois nós vamos colocar o inhame aí. Perfeito. Ok? Bom, tá na hora de virar já? Não, ainda não. Ainda não? A gente não mexe. Tá Deixa bom. a carne aí, ela fica pensando um pouco. Então, enquanto o nosso mignon está selando, a gente vai passar para o purê agora. Isso, a gente passa para o purê. Vamos lá. Tá? Então, o creme de leite já esquentou ali com alho. Então, nós vamos colocar o purê. Vamos começar a mexer, incorporar esse purê no creme de leite. Purê de inhame que não tem nenhum segredo para fazer em casa, né? Não tem nenhum segredo. Esse daqui, como eu falei, cozido no vapor. Chegou a colocar algum tipo de tempero nele? Só alho? um pouquinho de sal. Só um pouquinho de sal. Só um pouquinho de sal. Tá? Então, aqui nós vamos colocando e misturando. Até ficar na consistência... Ele não vai ficar numa consistência muito densa, tá? Por causa do creme de leite, mas... Vai ficar mais fluido. Ele vai ficar um pouquinho mais fluido. Podemos virar já o mignon? Podemos virar. Então vamos lá. Começou a sair água, o suco da carne por cima, tá na hora da gente virar. Perfeito. Quer dizer que a temperatura atingiu o meio. Tá? Então a gente vira o mignon, vamos selar do outro lado. Tá douradinho já. Ele tá bem dourado.
Agora, o que a gente faz aqui para dar um pouquinho mais de sabor no mignon? Gente, coloca um pouquinho mais de azeite. Vou aqui. Maçã dente de alho com casca mesmo. Um raminho de tomilho que ele vai queimar. Maravilhoso. Ele vai queimar nesse azeite e vai dar sabor pro mignon. Já levantou um perfume aqui maravilhoso. O tomilho é incrível, né? O tomilho é incrível e combina super bem com a... Lembra cheirinho de comida de casa de vó. O tomilho é uma delícia, né? Então, Fernando, fala pra gente. a gente deixa o filé aqui. Da onde veio essa vontade, essa curiosidade, esse gosto pela cozinha? Desde cedo, desde criança. E hoje você tem pretensões profissionais em relação a isso? Ou realmente a construção e a arquitetura são só para ir trabalho? Não, minha profissão é minha profissão. Eu amo o que eu faço, continuar com a arquitetura, mas por que não, né? É um hobby que pode dar certo. É legal, interessante essa relação que o arquiteto tem com a cozinha. Eu vejo muitos arquitetos que gostam de cozinhar. Eu acho que é mais uma relação artística, né? A arquitetura junto com a cozinha, acho que tem uma proximidade artística das duas áreas. Né? Nada, cozinha é criação, né? Sim. Por mais que você reproduza um prato, nunca você reproduz quem gosta de cozinhar nunca reproduz um prato fielmente, né? Exato. Sempre tem um toque pessoal, alguma coisa que gosta, alguma coisa que não gosta e que arrisca colocar ali. Então acho que essa proximidade criativa, de né? Equilíbrio, né? Equilibrar. Sim. Na arquitetura você equilibra muita coisa. Sim. Você não pode ter uma coisa totalmente escura, né? Totalmente clara. Exatamente. E a montagem do prato, eu acho que faz parte, a arquitetura do prato. Né? Exato. Então tudo isso acaba chamando a atenção e cria, né? Cria bastante essa relação. Né? Tem bastante arquitetos que gostam de cozinhar e eu sou um deles. Eu cozinho desde cedo, desde sempre, né? Desde criança eu me lembro de acompanhar minha avó e assistir programa de culinária e ela sempre cozinhou muito bem. Você cozinhava junto? E acabei pegando gosto. Né? Vai ficando perto, vai pegando gosto e vai aprendendo aos poucos, né? Exato. E não tem escola melhor do que cozinha de vó, né? Melhor coisa, muito segredinho de cozinha estão com as nossas vovós, né? Aquele gostinho, né, de comida de casa, né? Exato. E é aí que você aprende, né? A dar o sabor para o alimento que você cozinha. É aí que vem o prazer, né? Então, desde cedo eu tenho esse prazer pela cozinha. Fernando, carne selada. Carne selada. Mignon tá lindíssimo. Isso. Ele ainda tá mal passado, ó. Tá maciozinho. Tá maciozinho, então nós vamos tirar ele, deixar ele descansar um pouquinho no forno, vai reduzir essa temperatura, tá? Eu vou tirar a frigideira um pouco do calor aqui, porque esse fogão ele é bem quente. Como é que eu vou dizer? Bem agressivo. Então agora o Fernando vai levar o mignon pro forno. Isso. E vai ficar quanto tempo lá? Só o tempo da gente finalizar aqui. Perfeito. Então, bem rapidinho, 5, 7 minutos no máximo. Perfeito. Mais ou menos 140, 160 graus. Aqui nós vamos tirar essas ervinhas daqui. Vamos tirar o alho. Bom, nosso próximo passo, Fernando. A redução de vinho do porco. Vamos lá? Vamos lá. Ingredientes. Manteiga. Sempre, bastante manteiga. E a gente está utilizando a mesma frigideira onde foi selada a carne. Isso. Para aproveitar esse fundinho. Todo esse... Com sabor, tempero esse sabor das ervinhas. ficou da carne aqui. Então, exato. Manteiga derreteu aqui, automaticamente a gente já vai com o vinho do porco. Um cálice de vinho do porco. Um cálice de vinho do porco. Aí nós vamos deglaçar esse fundo da frigideira aqui. Cheiro de madeira, né? Madeira. Pronto. Aqui ele vai evaporar todo o álcool. E aí, Fábio, nós vamos colocar uma colher de geleia de vinho do Porto, tá? Um creme de vinho do Porto. O que é isso daqui? Eu experimentei aqui, é deliciosa. Dá para todo mundo fazer em casa. Isso daqui é uma garrafa de vinho do Porto, não precisa ser envelhecido, não precisa ser vinho do Porto Tawny, pode ser um rubi mesmo. Uma garrafa de vinho do Porto, umas 4, 6 colheres de açúcar
e uma colher de pectina, tá? Ou agar-agar, ou qualquer gelificante, tá? Que é para dar essa consistência de geleia aqui, tá? De creme. Fogão, panelinha pequena, fogão, fogo baixo, mexe e ela vai reduzindo. E faz essa geleia. E aí é o que, quando ficar no ponto, que é o ponto na P, né? Esse ponto de geleia aqui tá pronto. Perfeito. Tá? Então aqui nós vamos colocar. Vai incorporar vamos colocar uma colher dessa geleia aqui, que ela vai. Geleia. Que ao invés de colocar açúcar ou qualquer fruta nessa redução aqui, nós vamos colocar a geleia, tá? Esse creme de vinho do Porto. Tá ótimo. Conforme a carne tá boa, tá? Ficou mais ou menos uns 7 minutos aqui. Já a gente sabe que ela tá boa pelo toque, tá? Que ela tá um pouquinho mais resistente ao toque. Ela tá um pouquinho mais resistente, mas ela ainda tá macia. Legal. Tá? Então, a gente sabe que ela tá no ponto. Então, nós vamos tirar a carne daqui para sair do calor, deixar ela descansar um pouquinho até reduzir. Tá? E depois nós vamos já para a montagem, para finalização do prato. Perfeito. Para finalizar o purê, um bom parmigiano reggiano. Para dar aquele toque final. Aquele toque final. E ele vai ajudar a dar um pouco mais de consistência também. A gente dá uma mistura de aromas aqui impressionante. Agora entrou o queijinho, já tem o aroma da carne, vinho que está reduzindo. Incrível. Vou colocar mais um pouquinho de queijo, que queijo nunca é demais, né? Não. Já reduziu o suficiente? Vê que reduziu o suficiente. Tá? Tá formando como se fosse um caramelo, né? Isso, formando como se fosse um caramelo. Vamos tirar do fogo de novo. Chocolate 85%, quase nada de açúcar, tá? Que é só para ele dar um pouquinho de amargor nessa redução aqui. Tira do fogo, porque senão o chocolate queima, tá? E com o próprio calor que está hoje, o calor da mão, o chocolate já derrete. Tá lindo isso, lindo, lindo. Fernando, finalizar o prato agora? Vamos finalizar? Vamos montar o prato? Nós vamos pegar o nosso purê. O nosso filé, que ele já descansou, já soltou todo o suco que ele tinha que soltar. Perfeito. Vou colocar nosso filé bem no meio do purê. Já não tem como dar errado, aí já está perfeito, né? Então, filé super bem temperado, seladinho, e agora vem o gran finale. Aí nós vamos pegar nosso molho. Nossa redução de vinho do Porto com chocolate. Um pouquinho de castanha do Pará. Que vai dar uma crocância aí. Que vai dar uma crocância. E aí, para quem gosta, tem muita gente que não gosta, são azeite trufado, que eu acho que combina super bem com qualquer tipo de purê branco, assim, então, mas é só para dar um aroma. Umas gotinhas para dar aquele... Para dar um perfume. Maravilhoso. Tá pronto. Fernando, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Na sua nova carreira de chefe de cozinha. Não, quem sabe um dia. A gente vai deixar o contato aí para vocês do Fernando, que atua muito bem na área de construção, com arquitetura. E até a próxima vez. Está sempre convidado para trazer coisas novas para a gente. Fico aberto a qualquer convite. Fique à vontade para me convidar quantas vezes quiser, que eu venho aqui e a gente vai fazendo sempre coisa diferente. Perfeito. Muito obrigado, Fábio. Obrigado por receber a gente aí na sua casa e até o próximo programa. Nesta temporada, a Liga da Justiça ficará ainda mais forte. Novos heróis, todos conectados. Venha fazer parte da Liga da Oficina. Nosso poder é a inteligência.
Inscreva-se.